Em João 5, havia um homem enfermo no tanque de Betesda, e no tanque de Betesda, um anjo de vez em quando vinha e agitava a água. E quem entrasse na água, após ela ser agitada, ficava curado de toda e qualquer enfermidade. E tinha um homem que tinha 38 anos e se encontrava enfermo na beira desse tanque de Betesda. E Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado. Ele falou que ninguém o colocava no tanque, antes alguém entrava primeiro. E Jesus falou para ele levantar e andar e pegar o seu leito e andar. E ele ficou curado. Depois Jesus encontrou com ele no templo, em Jerusalém, né, onde eles estavam, o tanque de Betesda. E Jesus falou para ele uma coisa importantíssima: não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Jesus falou para ele: você já está são, já está curado. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O que acontece, pessoal? O que acontece? O pecado traz a morte. Em Romanos 8,10 diz que o corpo morre por causa do pecado, mas o espírito não. O espírito vive por causa da justiça. A justiça é que Jesus pagou o preço. O justo pelos injustos. Como eu sempre digo que Pedro falou isso em 1 Pedro 3,18. Se não me engano, eu às vezes erro essas passagens, mas eu acho que é 1 Pedro 3,18. Então, em Romanos 8,10, o corpo morre por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. O pecado mata a carne. Como que diz em Gênesis 3,19? Do suor do teu rosto comerá o teu pão até que volte ao pó, porque do pó foste formado e ao pó retornará. Tu és pó. Nós fomos feitos da terra. Deus fala para Jesus: façamos o homem nossa imagem e semelhança, e nos fez da terra, e após o pecado veio a morte. Após o pecado de Adão veio a morte. Adão não era para ter morrido, mas após o pecado veio a morte. O pecado traz a morte. Em Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte, e a carne morre por causa do pecado. Em 1 Coríntios 5,5, Paulo manda entregar uma pessoa a Satanás para não ir para o inferno, para ser corrigido, para ser castigado. Ele levava uma vida matrimonial conjugal, né, com a madrasta, um pecado dentro da igreja, não se arrependia. E o apóstolo Paulo fala: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito não se perca no dia do Senhor. Em 1 Coríntios 11,30, Paulo fala que por isso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já morreram, muitos que dormem. Porque se nós não nos julgarmos, seremos julgados pelo Senhor e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, Jesus nos castiga para não irmos para o inferno. Em Hebreus 12, 6, diz que Deus corrige, castiga e açoita aquele que ele ama e chama por filho. Então o castigo é para não ir para o inferno. O pecado mata o espírito? Não. Jesus morreu pela nossa vida eterna. Ele diz que não perde ninguém. E ele não perde ninguém. Mas o pecado traz a morte da carne. Então vamos fugir do pecado. Porque todo fruto mau de pecado que a gente plantar, a gente vai colher. Muitas vezes a gente está doente, eu mesmo passei por isso, colhendo frutos de anos e anos de vidas erradas e descontroladas. Então vamos começar a produzir bom fruto agora, para que a gente colha esses bons frutos e não tenha que passar por tanta enfermidade. Então vamos lembrar disso. O próprio Jesus falou em João 5, para aquele homem que tinha sido curado: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então vamos lembrar disso. A gente às vezes pensa assim: se eu pecar eu vou para o inferno. Não, nós somos cristãos, nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Mas o pecado mata a carne. Então vamos lembrar sempre que Romanos 8, 10 diz que o pecado, o corpo morre por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça.
O Espírito vive por causa da justiça. E a justiça de Deus é essa, que Cristo morreu por nós, em nosso lugar, o justo pelos injustos. Ok?